Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Amém? 2 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 4. E sucedeu depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse o Senhor: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei, sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Amém? Até aqui, glória a Deus. Davi, um menino, um adolescente, depois um jovem, depois um homem, e depois um senhor, um ancião. E durante toda a sua vida, ele carregara a unção de Deus, ele carregou um chamado do Senhor. Só que esse chamado não aconteceu do dia para a noite. Ele foi chamado, ele era um adolescente ainda, e esse chamado foi sendo desenvolvido porque Davi simplesmente disse ao Senhor, com a sua atitude, mesmo sem entender nada, que você já sabe a história de como Davi foi chamado e ungido rei, e ele sem entender nada, sendo desprezado ali da casa do seu pai, o profeta chega lá e derrama o óleo sobre a cabeça dele, e Davi simplesmente ficou quieto, aceitou todos os direcionamentos, aceitou a unção, porque ele temia a Deus, entendeu que Deus estava depositando sobre ele uma unção e falou: eis-me aqui, assunto encerrado, e voltou para o pasto. E aí começa um processo de preparo na vida de Davi para aquele chamado que Deus tinha para ele. Davi, você será o rei de Israel, você será o futuro rei. E Davi em momento algum diz: não quero, não posso arranjar desculpas ou justificativas, agora não dá. Não, ele simplesmente: bom, estou aqui, estou a serviço do Senhor. E nós vemos que na vida desse homem, primeiro desse garoto e depois de um jovem desse homem, sempre foi feita, ela sempre foi formada, a vida de Davi, por pressões. Desde sempre uma pessoa pressionada por todos os lados. Por quê? Porque Deus só forja os seus na pressão. Deus, ele trabalha com os seus. Quem são os seus de Deus? Além do povo que foi chamado para a salvação, dentro desse povo que foi chamado para a salvação é universal, para todos que crerem. Aí dentro deste povo que foi chamado para a salvação, tem um povo que ele chamou para usar aqui na terra. E eu creio que eu fui chamado para lidar com um povo que foi chamado para trabalhar aqui na terra. Amém? Eu não fui chamado para lidar com as pessoas que serão simplesmente salvas, vão sair do mundo e virão para Jesus. Não, o Senhor me chamou para lidar com os salvos e aqueles que são chamados para fazer algo sobrenatural para Ele aqui nessa terra. Isso lhe é familiar? E aí Davi aceita. Eu não vou nem dizer aceita, ele se entrega: eis-me aqui. Só que foi um processo, meu amado. Não foi assim, recebeu a unção e já tomou posse do trono. Não, ele começou a passar perseguições terríveis, perseguições de morte. O rei Saul, enciumado, irado, começou a perseguir esse menino, e porque queria matá-lo de tudo quanto é forma, porque ele achava que Davi iria tomar o lugar dele. Davi não ia tomar o lugar de ninguém, Deus ia tirar Saul e colocar Davi, é diferente de Davi tomar. Para você ver quando um crente, porque Saul também era crente, quando esse crente ele não está dentro do óleo do Espírito, vive no Espírito, vive na unção, até quem Deus, até o que é de Deus, ele começa a enxergar como inimigo, porque Davi não era inimigo de Saul, Davi amava Saul. Tanto é que esse texto que nós lemos aqui, daqui a pouco a gente chega lá, nós vemos a tristeza de Davi, porque Saul havia sido morto, e Davi se entristeceu muito. Mas Saul queria o contrário, queria ver Davi morto. Por quê, irmãos? Quando um crente, ele não está dentro da unção, ele não vive na unção, ele não vive dentro do propósito de Deus, uma vida com Deus, ele vai ter dificuldade para enxergar as coisas de Deus.
E às vezes vai até atrapalhar. Porque Davi não era inimigo de Saul, mas Saul, que estava totalmente fora, não tinha mais uma vida ali na presença de Deus, começou a enxergar, olhe bem para mim, amados, começou a enxergar o que era de Deus como algo que não era de Deus. Começou a enxergar um rapaz, um menino, que era Davi, que era ungido e chamado por Deus como um inimigo. Olha como esse homem estava totalmente fora da presença de Deus. E Deus nessa noite, Ele começa a falar comigo e com você o seguinte: é vivendo na minha unção, é vivendo no meu poder, é vivendo na minha glória que você vai conseguir discernir quando algo que eu estou fazendo realmente sou eu. Porque muitas vezes, meu amado, Deus pode estar querendo fazer algo na tua vida, nas nossas vidas, Ele pode estar querendo talvez já até está se movendo em causas, em situações da sua vida, e você está achando que é uma luta, que é uma coisa ruim, e que às vezes, Deus me esqueceu, Deus está lá no trono falando: meu filho, eu não te esqueci não, sou eu que estou aí, sou eu que estou mexendo. Mas você está tão longe, se for o caso, Deus está te ensinando. Fala assim, irmãos, Deus está me ensinando. Às vezes no seu trabalho vem uma luta, uma tribulação, você acha que o diabo está te perseguindo, e não é o próprio Deus que está te forjando, porque Ele vai vir com coisas maiores para você. Mas se eu não estou tendo uma vida cheia do Espírito, vivendo no Espírito, qualquer tornado dentro da minha casa, ou qualquer tornado na minha vida, eu já acho que aquilo é o demônio, eu já acho que aquilo Deus esqueceu de mim, eu já acho que aquilo não tem jeito mesmo, porque eu oro, não acontece, e Deus está lá no trono, Deus põe a mão no rosto e fala assim: pelo amor de mim, porque nós aqui na terra fala pelo amor de Deus, né? Deus lá no céu fala: pelo amor de mim, olha o nível que está meu filho, você não está vendo que sou eu? Não está vendo que sou eu que estou virando o barco? Não está vendo que sou eu que, para eu fazer o que você está me pedindo, eu tenho que virar esse barco, eu tenho que quebrar a perna de um, eu tenho que quebrar o nariz do outro, eu tenho que fechar uma porta aqui, senão eu não consigo fazer. Então hoje o Senhor está falando com você, Davi. Muitas vezes o Saul que está na sua vida é Deus te forjando, porque vem trono aí para a sua vida. Diga glória a Deus. Vem trono de honra, vem trono de vitória. Então o Saul totalmente fora da presença de Deus, olhou para Davi: eu vou matar esse cara porque ele vai tomar meu lugar. Imagina se Saul estivesse na unção, ele já ia vir para cá e começar a adorar a Deus, salmodiar com a harpa do Davi, e salmodiar: oh, glória a Deus, não é meu inimigo não, é um ungido que está vindo aí, vai me ajudar no reino. Então eu preciso estar mergulhado no óleo. O que é mergulhado no óleo? Na unção. Pelo amor de Deus, irmão, não é para você encher um tacho de óleo e entrar dentro não, viu? Pelo amor de Deus, estar mergulhado no óleo é estar cheio do Espírito, e estar cheio do Espírito é estar constantemente com azeite, para minha lamparina estar acesa. O azeite é o óleo do Espírito. Esse óleo do Espírito, eu não vou ter esse óleo ficando 24 horas correndo para lá e para cá, eu não vou ter esse óleo do Espírito passando 52 mil horas na internet, fuçando e não sei o que, procurando. Eu não vou ter esse óleo se eu venho para a casa de Deus buscá-lo uma vez por semana. Eu terei esse óleo, a lamparina da minha vida vai estar acesa se eu viver 24 horas com o Senhor. E quando eu vivo com Ele, eu enxergo tudo o que é dele e o que não é. Está entendendo, Davi? Então o Saul morre, pediu para o cara matar ele lá, porque ele não estava aguentando mais, ia perder a batalha, morreu. A situação. E ele conhecia Deus, se voltar lá atrás, embora ele tenha sido um rei, que o povo pediu, não foi Deus que deu, mas ele conhecia Deus. E teve um fim trágico, porque começou a se afastar da presença de Deus. E hoje Deus começa falando aqui comigo, com você: minha igreja, meus servos, eu vou fazer, eu já estou preparando o trono. Quando falo trono, irmãos, é o lugar da promessa, é o lugar onde Deus vai te honrar, aquelas orações, aqueles anos de clamores. Então, meu amado, eu só vou ter esse óleo se eu buscar. E eu preciso desta unção, porque às vezes Deus vai submeter as nossas vidas em situações que é Ele. Mas se eu não estiver mergulhado no óleo, eu vou achar que é o demônio. Ai, porque isso e aquilo, e não é. O que foi que aconteceu com esse cara aqui? Irmão, Saul morre, Davi ainda não era o rei. Olha quantos anos se passaram, porque aqui Davi já não era mais aquele menino que o profeta foi lá e derramou o óleo. Davi estava no processo, e muitas vezes você está no processo de Deus, amém, meu irmão? Você está no processo, então se submeta e vá para a presença de Jesus. Saia da internet e vai para a presença.
como é que fala? Adiante mais a sua agenda. Vamos falar de agenda de novo, para que a agenda de Deus entre com tudo na tua vida, porque você precisa do óleo. Se você não tiver esse óleo na sua lamparina, você muitas vezes, Deus vai estar fazendo um negócio lá na vida do seu marido, do teu filho, e você não vai perceber que é Deus, vai achar que é coisa do homem. Não é. Vai começar a brigar com o homem lá em casa, com o filho, com o cachorro, achando que é coisa dele. Não é. Meu filho, sou eu que estou quebrando o vaso, você não está percebendo, porque está faltando óleo. Porque para Deus chegar muitas vezes, irmãos, em coisas que você tem orado e clamado, Ele vai precisar entrar por caminhos que Ele não tem que falar para mim. Deus não falou para Davi os caminhos que ele iria passar para chegar a ser o rei. Mas quando nós estamos na presença de Jesus, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, eu tenho que estar na presença de Deus para entender que aquela situação que humanamente me enerva, me irrita, quer tirar a minha paz, como todas as coisas cooperam, eu tenho que entender: Deus, o Senhor está nisso aí, eu não quero nem saber. Mas você precisa estar no óleo, para não começar a enxergar o que vem de Deus, como se fosse coisas que não vêm de Deus. Fui claro? O Espírito foi claro? Eu preciso estar cheio dele, para que as minhas vistas estejam bem claras, e eu entenda o que vem dele e o que não vem. Ontem vivi uma situação, a gente vive passando por situações muito assim, delicadas. Eu fui participar de uma conversa necessária, e naquela conversa a pessoa estava muito angustiada. Eu percebi que ela estava bastante aflita, e começou a passar para mim toda a situação. E era uma situação assim que eu, como por ser o que Deus tem feito de mim, um pastor, vamos falar o português claro para você entender, eu poderia, na hora ali, o meu lado pastor quis falar não porque isso, mas na hora ali, uma sensibilidade do Espírito falou assim: não fale o que você quer falar, diga para esta minha filha, ou para este meu filho, falar em códigos, diga para ele virar essa página agora. Mas eu, como pastor, eu tinha tudo para falar, a minha opinião, o meu ponto de vista. Então era uma situação ali que na hora eu poderia, o meu lado pastor viu humanamente, eu vi a situação humanamente, mas a unção do Espírito me fez ir para o lado do Espírito e ver aquela situação ali como um ponto de partida para um tratar dele. Olha que coisa. Mas foi uma coisa sutil assim, o Espírito Santo falou: manda ele virar essa página. É como se eu te desse uma recaída e falei: vira essa página. Mas vira essa página, vira, esquece isso e vai buscar o novo de Deus. Eu não tinha isso para falar naquela hora. Eu não tinha, porque eu estava ali humanamente, uma conversa ali numa situação durante o dia. Está entendendo, meu amado? Se eu não viver no óleo, não estou falando de mim, porque foi a misericórdia de Deus, eu posso começar a enxergar o agir de Deus, os moveres do Senhor, eu posso ver como se não fosse Deus estragar tudo. E hoje o Espírito Santo já te chama a essa responsabilidade. Amém, meu irmão? Viva no óleo, viva na unção, viva no meu poder, porque às vezes eu já estou movendo lá na sua situação e você não está vendo que sou eu, e está achando que é coisa natural. E está achando que, oh meu Deus, isso não muda nunca, que Deus lá do alto, já estou mudando, está vendo? Está tão entorpecido aí pelo dia a dia, está tão entorpecido aí, não tem tempo para estar comigo, não está enxergando que sou eu que já estou cutucando, sou eu que já estou mexendo, já sou eu que estou fazendo curetragem, uma coisa terrível, enfiar o dedo na ferida, estou mexendo, precisa estar na minha unção para ver que sou eu. Quando chegamos aqui nesse capítulo 2 que lemos, amados, Saul havia acabado de morrer. O texto que lemos começa assim, e sucedeu depois disso o que? Morte de Saul. Se você ler aqui o capítulo anterior, Saul foi morto de uma forma trágica, e o filho dele, Jonatas, que era o melhor amigo assim, uma coisa de doido, que dá até motivo aí fora para o povo falar besteira, de tão grande e intensa que era a amizade de Davi com Jonatas, o filho de Saul. Jonatas também morre, presta atenção. Saul morre, Davi não queria que ele morresse. Davi respeitava muito ele, porque Saul também era ungido de Deus. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Glória a Deus. Jonatas morre também na mesma batalha. Davi
recebe a notícia, agora vou um capítulo na frente, de que Isbosete, o outro filho de Saul, estava sendo ungido rei em Israel. Deixa eu explicar uma coisa, irmãos. Aqui a nação estava dividida entre o reino de Judá e o reino de Israel, então sempre tinha 2 reis. Quando chega Davi, acaba. Deus já tinha uma promessa sobre Davi, amém? Você será o rei. O rei atual, que é Saul, morre de uma forma trágica. O filho dele morre, Davi está no meio, desesperado. Se você ler tudo aqui, Davi entra em pânico, ele chora, ele fica deprimido, ele entra em jejum, ele não queria essa morte. Olha a situação. Ao mesmo tempo que ele está nesse, meu Deus, e agora Israel está sem rei, morreu Jonatas, meu melhor amigo. Imagina como aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que te ajuda em tudo, morre de repente, não é ruim? E além de tudo, vão ungir Isbosete como rei lá em Israel. A pressão continua. E aqui que nós lemos, lá no versículo 4, diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi como rei. Mas peraí, não ungiram Isbosete? Sim, mas quem que Deus mandou ungir? Davi. Vocês vão entender onde Deus quer chegar. Olha a maracutaia que virou a vida de Davi nesse episódio aqui. Davi estava lá assim, ó. Ele não sabia se ele ia para o velório do Saul, ele não sabia o que fazia para o velório do melhor amigo dele, do Jonatas, ele não sabia se ele cuidava dos homens de guerra que estavam aqui com ele, e tinha as mulheres dele, a família dele, a família dos caras que estavam com ele, e ainda vem a notícia, ungir Isbosete como rei. E Davi estava em jejum, em prantos por causa da morte de Saul. Olha quanta pressão num momento só. E o que Davi faz, meu amado? Eu creio que a pregação começa agora. E sucedeu, depois disso, Saul morre, Jonatas morre, vão ungir o outro como rei, o povo está tudo aqui perto de Davi. Agora o que eu faço? Depois de tudo isso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei eu a alguma das cidades de Judá? Mesmo diante de tantas pressões, Davi vai para a presença do Deus vivo, buscar o propósito, a continuidade do projeto de Deus, porque quem é dirigido por Deus é assim. O tema da mensagem é o seguinte, irmãos, agora quanto na pregação: dirigidos por Deus ou dirigidos por pressões? Eu sou dirigido pelo Espírito ou eu sou dirigido pelas pressões do dia a dia? Eu tomo as minhas decisões em Deus ou eu tenho tomado as minhas decisões na pressão? A minha vida ela é guiada, os meus passos são guiados pelas minhas pressões, pelas pressões que eu tenho, porque eu sei que você tem pressão, crente tem pressão, ou eu continuo sendo guiado pelo Espírito? É esta mensagem que Deus traz a mim e a você hoje. Quem é guiado pelo Espírito não para o propósito, não para o projeto. Quem é guiado pelo Espírito pode vir a pressão que for, pode vir a situação que for, pode vir a perseguição que for, ele vai para Deus e vai dizer: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça agora? Olha o que Davi fez, ele foi para a presença. E o Espírito te impugna a dizer a você hoje: vá para a minha presença mesmo cheio de pressões, porque as suas pressões, olhe para mim, meu amado, as pressões da tua vida não anulam os meus propósitos. As pressões e cobranças da tua vida não podem cancelar o que eu, Deus, quero fazer, o que eu, Deus, comecei, o que eu, Deus, estou desenrolando. Então hoje o Espírito Santo que estava sobre Davi fala a mim e a você: as pressões que você vive, as pressões que você viverá, não podem parar o meu propósito. Quem está te dirigindo? As pressões, as cobranças, ou o Espírito de Deus? Saul morre, Jonatas morre, Isbosete vai ser ungido, e Davi, no meio de tudo aquilo, triste, ele estava triste, se você ler tudo, estava com o coração quebrado, chorando, sozinho, esquecido, porque o melhor amigo morreu, o rei morreu, e agora vou buscar a presença de Deus, porque é lá que eu encontro alívio para as minhas pressões, e é lá que eu vou entender o que o Espírito está fazendo na minha vida. E está ouvindo Davi que está aqui hoje? Você precisa pegar as suas pressões e ir com elas para a presença de Deus e entender o que Ele está querendo. Você é dirigido por elas ou pelo Espírito?
Você é dirigido por aquela palavra pesada que o teu filho falou, que a tua mãe falou, que o teu pai falou, sei lá quem, lá no emprego, eu não sei o que. Ou você continua focado no Espírito como Davi: Senhor, agora é para ir para onde? É para fazer o quê? E Deus não falou para ele ir lá correr atrás do Esbozete, ir lá, sei lá, no velório do Saul, porque aqui no fim nós vamos ver que ele manda uns homens lá e sepultar Saul. Ele não foi, por quê? Porque Deus falou: não vá, agora você vai para Hebrom. Porque quem é guiado pelo Espírito não se deixa ser levado pelas pressões. E eu creio que nesta noite algo que Deus quer fazer é isso: tirar você da sujeição das pressões da sua vida e trazer de volta para a sujeição a unção do Espírito. Aleluia. Por quê? Porque é lá o que, pastor? É lá na unção, é lá na presença de Jesus, na presença do Altíssimo, que eu viverei, que eu terei respostas, e eu verei a glória do Senhor agindo de forma sobrenatural. E eu não posso fugir do meu 1, 2, 3, né? Primeira coisa, primeiro ponto do que é ser dirigido por Deus ou dirigido por pressões. Ser dirigido por Deus é deixar-se se submeter aos seus processos. Lá embaixo, quando chega no versículo 4, já li, vou ler de novo. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Por que só agora? Se ele foi ungido há muito tempo, mas só que ele foi estabelecido, oficializado rei de Judá, e ainda não foi sobre toda a nação, foi sobre o reino de Judá. Tinha outra parte ainda. E Davi não desistiu. Sabe por quê, meu amado? Houve um processo, houve um trabalhar de Deus, houve um afinamento, houve um refinamento, houve uma peneira. Eu creio que passou pelo ralo, passou pelo esmerilho de Deus, e em momento algum Davi desistiu. Porque ser dirigido por Deus é deixar-se se submeter aos seus processos. E muitas vezes nós, como cristãos, eu e você como igreja, não entendemos ou não queremos passar pelos processos. Até chegar no trono tem uma jornada, até chegar na vitória tem uma jornada. E se eu estou em Deus, eu vou entendendo, ok Deus, agora é hora de passar pela humilhação, ok Jesus, agora é hora de passar pelo anonimato, pelo abandono. Eu não sei, eu só sei de uma coisa: assim como Deus trabalhou na vida de Davi, Ele está trabalhando nas nossas vidas. E você precisa entender que há um processo. Fala assim, irmãos, há um processo. E que às vezes demora, mas é Deus que está no controle, amém? É Deus que está trabalhando. Olha o que Davi passou: enfrenta a perseguição de Saul, enfrenta todo quanto é tipo de situação. Sabe por quê? Porque ele sabia: eu sou guiado pelo Espírito, eu sou dirigido por Deus, eu não sou dirigido pelos pesos e pressões e cobranças. Na casa dele ninguém gostava dele, ele entendeu: é Deus que me dirige. Depois, durante todo o tempo em que Deus estava trabalhando, Saul odiou ele, e ele entendeu: é Deus que me dirige, não vou ser dirigido pela pressão que Saul está causando na minha vida. Não seja dirigido pela pressão que o Saul está causando na sua vida, meu irmão. Não ceda, não retroceda, não negocie. Algo muito grave que tem acontecido muitas vezes, porque eu tenho que passar por um processo, e esse processo é dolorido, ou às vezes é custoso, vem situações difíceis. Então, ao invés de eu passar pelo processo, eu começo a negociar. Davi não fez isso, Jesus não fez isso. Eles entenderam: o Espírito me dirige, é Deus quem me guia, é o Senhor quem me guia. Então agora ou vai ou racha, como diz o português aqui no nosso. Agora ou vai ou racha, ou é pau ou é pedra. Eu vou ouvir o que o Espírito diz, porque quem é guiado por Ele, meu amado, não se submete a outra voz a não ser a voz dEle. Vou repetir: você é dirigido por Deus ou dirigido pelas pressões? Segundo ponto: ser dirigidos por Deus é não ter espaços para nenhum desequilíbrio emocional ou comportamental. Amados, não faz sentido ser dirigido por Deus, ter certeza que Deus está no controle, e chega às pressões como chegou aqui na vida de Davi.
E o interessante, meu amado, nós não vimos esse homem, nós vimos ele triste. Claro, morreu, melhor amigo. Mas em momento algum perdeu o controle, em momento algum se desequilibrou, como na pregação de ontem, quem esteve lá ontem, o rei Acabe, que entrou em crise, e não comia, não bebia, foi para a cama. Porque isso é diferente. Quando eu sou guiado pelo Espírito, eu não tenho o comportamento de Acabe, eu tenho o comportamento de Davi. Davi olhou para todas as crises e falou: espera um pouco. Foi para Deus e disse: para onde eu vou? E Deus falou: vai para X lugar. E ele foi. Pronto, problema resolvido. Triste, com o coração quebrado, sem o melhor amigo, Israel sem o rei, ungir outro rei, e agora tem mais esse confronto aqui, e foi, resolveu tudo, porque quem é guiado pelo Espírito, meu irmão, não se desequilibra, não perde o controle, não perde o tino. Se eu perco o tino, perco o controle, me desequilibro emocionalmente, eu perco toda a visão. Não é Deus que está me dirigindo, e eu creio que aqui está cheio de gente que é dirigido pelo Espírito. Não há razão para você se descontrolar, não há razão para você fazer loucuras. O Espírito Santo está dirigindo, e Ele trabalha em todos os setores da sua vida, para que a vontade dEle se cumpra e se estabeleça. E hoje Davi, quando as pressões chegam, o que eu tenho feito? Como eu tenho agido? Como eu tenho me comportado quando eu vejo aquela crise violenta, aquele vendaval que vem para destruir tudo? Deus te fala nessa noite: seja dirigido pelo meu Espírito e não seja dirigido pelas pressões. E quando chega aqui Davi, ele é ungido rei sobre Judá. Deus começa a cumprir uma parte do que ele havia dito, porque Davi se submetia aos processos de Deus. É como se Deus falasse assim: Davi, eu vou mandar um profeta aí, ele vai te ungir rei, mas quando ele te ungir, primeiro nível do processo, você ainda não é rei, você tem a unção, mas não é. Você sabe que eu vou te usar, mas ainda não é a hora. Você vai ter que voltar para o pasto. Vocês já ouviram isso, né? O profeta unge Davi, ele já era ungido de Deus para ser o rei, mas ele volta para cuidar das ovelhas. No culto passado era para parar de cuidar das ovelhas, né? Agora Deus fala: volta, porque é um processo. A primeira lição que Deus leva a Davi é: você vai aprender a me servir, você vai aprender a ouvir minha voz no anonimato, nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas. Vamos ver se você levanta e arruma a sua cama, brincando, é claro. Vamos ver se todo dia você faz a sua comida, você lava a sua louça, você levanta no horário certo, você chega na hora certa nos seus compromissos. O pasto é isso: você será rei, eu vou te usar, eu vou te ungir, mas vamos voltar para as pequenas tarefas, porque não tem como eu colocar grandes tarefas nas mãos de quem não foi aprovado nas pequenas. Se eu não sei lidar com o arroz no fogo, brincando, eu não posso lidar lá na frente com o trono. Se eu não sei lidar com os meus horários, eu não posso lidar com o trono. Então Deus fala para Davi: volta para o pasto, volta para o pasto, porque você precisa aprender a lidar com as pequenas coisas, para que quando eu te entregar as grandes coisas, tudo dê certo. Quando eu entregar um reino para você reinar, você não vai falhar, porque você aprendeu primeiro reinando, liderando, governando ovelhas, grandes rebanhos de ovelhas. E nós sabemos a história de Davi. Ele foi fiel, ele defendeu as suas ovelhas, ele cuidava, matou urso, matava leão. A Bíblia relata uma vez, mas eu creio que isso se repetia. E ele estava lá fiel, não reclamava. Não sei se ele tinha horários, devia ter, para cuidar das ovelhas. Então Deus submete-nos muitas vezes, faz parte do processo. Parece que você está lá, acorda, é a mesma coisa, não é. Deus está vendo, vamos ver se é fiel aqui. Vamos ver se vai fazer tudo certinho aqui. Vamos treinar Davi, porque o que vem pela frente é grande, é glorioso, amém, meu irmão? Vamos treinar Davi, porque o que eu quero fazer, o que eu quero te colocar é grande, é glorioso, vai glorificar o meu nome, vai te honrar, mas primeiro tem que aprender as pequenas coisas. Primeiro tem que aprender a lidar com uma igreja de 6, 5, 15, 30 membros. Primeiro tem que ver se é fiel nos horários, vai fazer tudo bonitinho com 15 membros, com 2 pessoas, com 3 pessoas. Vamos, para ver se está pronto. Então Davi, um dos processos que o Senhor vai nos submeter é
são as tarefas pequenas, como simples cumprir horário. Alguém aqui tem problema com pequenas tarefas, com pequenas mudanças? Coisa terrível para mim é mudar hábito. Você já está acostumado, né? Mas quando o Espírito Santo chega e fala, isso aqui agora vai ter que mudar, ô irmãos, ô guerra, mas tem que mudar. Fazer o quê? Por quê? Porque eu vou melhorar para mim, eu vou ficar melhor? Não, Deus está vendo se eu sou um homem capaz de mudar coisas que é difícil de mudar. Tarefas pequenas, porque quando chegar lá na frente, tem que estar aprovado aqui embaixo. Foi isso que Deus fez com Davi. Terceiro ponto, irmãos. Ser dirigido por Deus e não pelas pressões, é estar em um estado de confiança em Deus, que invisibiliza e emudece a tudo e a todo o resto que me pressiona. Vou ler aqui no versículo 1, na segunda parte. Sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Irmãos, vocês conseguiram captar aí o nível de pressão que Davi estava aqui? E aí, presta atenção, toda a nação parou, Israel teve que parar, o rei morreu. Aí, vem notícia no seu WhatsApp, aquele seu amigo de infância morreu. E já estão colocando outro no lugar. E você tem uma missão de Deus. Olha o que Davi faz. Chorou, entrou em jejum, porque naquela época fazia muito disso, em pranto, estava quebrado. Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá agora? Normal. É como se toda aquela tragédia que estava em volta de Davi, que ele tinha que resolver, a bucha era grande, não estivesse acontecendo. É como se ele chegasse assim: Deus, ó, Saul morreu, Jonas morreu, estão ungindo o outro lá, e o que o Senhor quer que eu faça? Toda a pressão se tornou invisível, se tornaram-se mudas. Por quê? Porque ele era dirigido por Deus, e é isso que Deus está falando para você aqui. Eu creio que para concluir essa pregação, ser dirigido por Deus é entrar num estado de confiança tão grande, tão grande, tão grande, que você pode estar sendo ameaçado aqui, ameaçado ali, perseguido ali, quebrou aqui, e não sei o que, você não quero nem saber, eu estou indo para um propósito do Senhor, e é esse nível que você precisa ir, Davi. Um nível aonde o que te pressiona não vai nem fazer cosquinha no seu ouvido, não vai nem perturbar o seu sono, e você vai levar adiante o que Deus tem para você. Pastor, o que Deus tem para mim? Muita coisa. Ele tem a sua casa para conquistar, Ele tem a sua família, Ele tem níveis para te levar, mas eu preciso chegar nesse nível aonde as minhas pressões se tornarão mudas, aonde as minhas pressões se tornarão invisíveis. Eu não vou ouvir o som das minhas pressões. Está ouvindo, Davi? Eu não vou ver as pressões que estão exigindo de mim um comportamento triste, angustiado, às vezes até de cansaço, de desistência, sei lá o que, mas eu entrarei num nível de confiança em Deus, aonde as pressões eu não vou nem ver, eu não vou nem ouvi-las, porque eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está comigo. Eu creio que na hora que Davi chegou aqui, que teve essa conversa tão simples com Deus, e Deus respondeu. Ele dizia: bom, quando eu era adolescente, ele me deu uma palavra, Davi, e me ungiu, e disse que eu serei rei de Israel. Podem ungir quem eles quiserem, Isbosete, Fusbosete, o Lisbosete, o Tribosete, unja quem vocês quiserem. Na hora de Deus, o rei sou eu. Ele não estava nem aí. Saul morreu, mandou um monte de funcionário: vai lá, façam o ofício fúnebre, realizem tudo que tem que realizar. Deus, vamos embora, o que o Senhor quer de mim? Sabe por quê? Porque quem é dirigido por Deus não ouve as pressões, nem vê elas. Nós sabemos que elas estão ali, nós sabemos que muitas delas são ameaçadoras, mas nós sabemos também que quando nós nos trancamos com Deus, e quando nós nos revestimos na autoridade de Deus, acabou. Pode gritar, a pressão pode gritar, o problema pode vir, os olhares podem virem, pode as situações se virarem contra mim. Eu estou num nível tão grande de confiança em Deus, que eu chego diante dele como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Porque quem vai cuidar é Ele. Está ouvindo, Davi? Você precisa entrar nesse nível hoje, aonde o que tem te pressionado, a notícia ruim, o diagnóstico, o mal-estar, amados,
Deus tem propósitos na sua vida. Você não pode mais ser guiado pelas suas pressões. Você não pode mais ficar lá na cama sucumbido. Quando acontecer alguma coisa ruim dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou nas suas finanças, ou na sua saúde, eu não sei da onde que vem a pressão que te derruba. O que Deus quer de nós hoje, Davi, nenhuma pressão é para te derrubar. Porque você tem um Deus que está trabalhando para você, você tem um Deus que está cuidando de você, você tem um Deus que está fazendo. Se eu tenho um Deus, por que que eu estou triste? Por que que eu estou preocupado? Por que eu estou perdendo o prumo? Porque eu sou guiado pelas pressões. E hoje Deus te trouxe aqui para mudar isso em nome de Jesus, amém?